Aviação Agro no ar. Olá, tudo bem? Começando agora mais um programa Aviação Agro no Ar. Que bom que você está aqui com a gente. Estamos decolando para mais um episódio. E você já sabe, mande esse programa para aquela pessoa que gosta de aviação. Você já sabe que você pode ver por vídeo, pode escutar por áudio. Nós contamos com a sua audiência e também com o seu compartilhamento. Eu sou Valdirene Alves, jornalista, e tenho a honra de conduzir esta aeronave neste momento. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar sobre desenvolvimento humano e também sobre tecnologia. Em pauta no nosso programa, o BPA, Boas Práticas de Aviação Agrícola e a formação de novos profissionais. Você sabia que o Brasil, olha só, que o Brasil é o primeiro no mundo a ter um MBA na área de gestão aeroagrícola? Sim, meus caros e minhas caras, é isso mesmo, e tem muita coisa boa no programa de hoje. Fique ligado, vem muita coisa boa por aí. Eu vou conversar agora com o Júnior Oliveira, que já está aqui na minha tela. Ele que é professor, consultor, palestrante, doutorando em administração, ou seja, é um expert para a gente falar sobre esse assunto. Tudo bom com você, Júnior? Oi, Val, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse setor que tem crescido muito no Brasil. Aliás, é sempre um prazer poder falar sobre a evolução do país em alguma área, né? Correto, Júnior. E o que o BPA vai trazer para o nosso setor? O que ele vai trazer de novidade? Conta um pouquinho para a gente sobre esse tema. Bom, o BPA ele vai trazer uma evolução em relação à gestão e tecnologia. Isso está muito claro para nós quando a gente pode observar aí os seus principais pilares, né? Ele vai trazer uma abertura dos horizontes, Val, em relação à gestão das empresas. E para ilustrar isso, eu trago 4 eixos principais do programa de boas práticas aeroagrícolas, que é a questão da qualificação EAD, uma qualificação com mais de 300 horas para empresas, profissionais que estão envolvidos no setor, aonde vai pegar muitos pilares importantes dentro de uma empresa de aviação agrícola, que eu posso destacar gestão empresarial, sustentabilidade, contabilidade, finanças, a parte de marketing, a parte comercial, o marketing digital que hoje é tão falado, né, nas organizações, e também a empresa de aviação agrícola precisa entrar neste meio. A questão das inovações necessárias, até para a implementação dentro de uma organização, as ferramentas necessárias que eu posso utilizar para inovar dentro do meu negócio, ferramentas conhecidas como Brainstorm, ferramentas como Design Thinking, enfim, ferramentas modernas de inovação também são pautas desses assuntos nos pilares aí dessas capacitações. A gente gosta sempre de destacar a sustentabilidade, porque hoje é um papel fundamental do ser humano pensar e falar sobre sustentabilidade em todo o mundo. Então, essa é uma pauta importante dentro do BPA, Programa de Boas Práticas Aeroagrícolas. Nesse contexto, também eu trago aí o segundo eixo, que é o diagnóstico e mentoria, onde a empresa, ela mesma respondendo algumas questões, vai identificar onde estão os gaps dela em relação à gestão, dessa gestão que eu falei para vocês há pouco aqui. E aonde tiver o ponto mais fraco, ela vai receber mentorias, que são consultorias específicas nesses pontos de comunicação, por exemplo, que a empresa precisa ter, nesses pontos de marketing, de divulgação, nesta área de gestão estratégica, qual é o futuro dessa organização? Sucessão empresarial, estão preparando alguém para suceder essa grande organização? Não tem ninguém preparado? Enfim, esse diagnóstico vai identificar os gaps dessa empresa, aonde nós iremos, então, enviar mentores específicos para trabalhar nesses pontos fracos. O terceiro eixo eu gosto de chamar a atenção, que é o acesso a mercados. Muitas empresas têm reclamado que o Brasil tem inchado muito, né? E tem regiões que têm muitas empresas e outras que têm poucas. Então, nós vamos trabalhar em 2 focos dessa questão de acesso a mercados. Primeiro, uma pesquisa nacional, para entender aonde está aquecido o mercado. Nós sabemos que, por exemplo, no estado do Acre, cresceu muito a soja. Pela informação que tive pela associação, mais de 200% cresceu a soja nos últimos 2 anos. Quer dizer, é uma evolução muito grande que muitas vezes o Brasil não está nem preparado com aeronaves para atender. Então, a empresa que estiver participando desse programa vai identificar esse local específico e vai poder atuar nessa região, porque ela vai ter uma pesquisa específica. Além disso, ela vai poder participar do portal de negócios.
o portal de negócio é um negócio maravilhoso, porque deu redundância aqui, mas proposital. Nós temos a ferramenta maravilhosa chamada Mercado Livre, ou LX, onde as pessoas colocam coisas para vender e os outros entram para comprar. O portal de negócio é exatamente isso. Vai criar esse vínculo, não somente com a fazenda, que quer contratar uma empresa para atuar, mas também eu preciso de uma peça para o meu avião, por exemplo. Ou eu tenho uma peça para vender, eu posso disponibilizar isso. Então, essas são algumas das principais ferramentas que serão disponibilizadas em acesso a mercados, que vai fechar todos esses eixos do programa, que é a articulação institucional que não pode parar, né? Reuniões em Brasília com o Ministério da Agricultura, com a Agência Nacional de Aviação Civil, é um trabalho que a diretoria, principalmente, vai investir. Então, Val, se vai trazer as coisas positivas, nossa, são inúmeras, né? Pela quantidade de oportunidades que estão sendo disponibilizadas aí para as empresas que aderirem a esse grande programa nacional. Ou seja, tem aí a gestão de pessoas, tem aí o fomento do marketing, da comunicação, e tem aí negócios e tem novas oportunidades. É uma revolução aí no setor, podemos dizer isso, né, Júnior? Podemos dizer sim. Val, isso que você puxou é muito importante. Nunca foi investido tanto em aviação agrícola no Brasil. Nunca na história. Nós temos aí mais de 75 anos, esse ano completamos 75 anos e alguns dias, né, que o setor está no Brasil. E nunca foi investido tanto recurso em um setor, no setor de aviação agrícola do Brasil. Então, esse investimento faz com que aconteça também essa revolução, porque a gente sabe que sem recurso a gente não consegue avançar nos conhecimentos, o setor não consegue avançar. Então, eu diria que a resposta é sim, né? São mais de 50 professores envolvidos nesse programa. Nós estamos falando de professores especialistas, mestres, doutores, mais de 300 horas de capacitação disponibilizadas, articulação em todo o Brasil. Então, isso se chama mobilização. E essa mobilização dinamiza o setor no país. Inclusive, é a missão do SINDAG, é o negócio do SINDAG, dinamizar o setor em todo o país. E esse programa, ele vem junto ao IBRAVAG, que é o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, realizador desse grande programa nacional, de trazer uma visão melhor das empresas em relação à gestão. E aqui cabe também salientar, Val, a questão das políticas públicas. Tem evoluído muito isso no país, por isso que tem articulação institucional ali dentro do IBRAVAG, que hoje nós já temos lei para combate a incêndio por meio de aeronaves no país, né? Foi aprovado, inclusive, esse ano, dentro do Senado, sancionado pelo presidente da República. Quer dizer, são muitas frentes que o setor está evoluindo, e essa evolução ela não é somente em tecnologia de aplicação, em equipamentos novos, mas é na mente, né, das pessoas, eu diria que no coração, no seio do setor, que é onde faz acontecer, que são as pessoas. Exatamente. E você puxou um tema super importante, que é a tecnologia. Antes de dar continuidade ao nosso bate-papo, eu quero chamar um vídeo sobre esse assunto, sobre tecnologia, e a gente já volta a conversar. Um instantinho. Olá, eu sou o Fernando Carvalho, pesquisador em tecnologia de aplicação na agroefetiva, e hoje eu venho falar para vocês um pouco da evolução tecnológica que aconteceu dentro da aviação agrícola. Um dos marcos que nós temos, né, foi o advento do DGPS sendo utilizado pela aviação, né? Essa ferramenta, né, quando passou a ser implementada, utilizada lá na década de 1990, possibilitou a aviação ter muito mais precisão, né, muito mais assertividade no processo de pulverização. Então, o piloto ele passou a ser orientado por essa ferramenta, né, e pôde ter um controle exato de onde inicia e aonde termina uma pulverização, bem como, né, o alinhamento correto, né, para que dentro daquela área programada as aplicações não tivessem falhas ou sobreposições, por exemplo. Bom, um outro marco interessante na história, né, foi o surgimento da ferrugem asiática da soja nos anos 2000, mais ou menos, em que essa doença trouxe grandes problemas para a agricultura brasileira, né,
prejuízos, redução de produtividade. Então a aeronave agrícola ela passou a ter um papel ainda maior de destaque, porque nós precisávamos de um controle rápido, né, dessa doença, e o avião ele possibilita isso. Então, essa ferramenta, né, associado a uma precisão na aplicação, ela traz muitas vantagens atualmente, né, não só no controle de doenças, mas também de pragas, de plantas daninhas, né, na aplicação de produtos biológicos, entre outros. Bom, algumas coisas são importantes quando a gente pensa numa aplicação com qualidade e segurança. Por exemplo, antes de qualquer aplicação, é fundamental um bom planejamento, entender o que vai ser aplicado naquela área, o momento da aplicação, né? Então, definir as características da pulverização, mas também é muito importante entender o que tem ao redor, né? Isso dentro do mercado de aviação agrícola, né, dessa área, a gente chama de planejamento operacional. Então, por exemplo, entender se existe um manancial de abastecimento, uma área de proteção permanente, né? Se existe moradias. Esse planejamento, entender o entorno, é fundamental. Tendo isso em base, né, tendo feito isso, a gente parte para outras etapas. Então, por exemplo, deixar faixas de segurança, observar a direção do vento, né? Seguir as recomendações das bulas dos produtos que trazem muitas informações. Então, isso vai agregando cada vez mais qualidade e segurança no processo de aplicação. Bom, nós temos outras ferramentas que têm tornado a aplicação aérea cada vez melhor, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma literatura atualizada que auxilia os pilotos, os prestadores de serviço, os operadores a terem mais conhecimento para essas aplicações serem mais seguras, cada vez mais seguras e cada vez com maior qualidade. Então, por exemplo, nós temos um livro chamado de Entendendo a Tecnologia de Aplicação, Aviões, Drones e Helicópteros. Então, isso, né, são ferramentas que vão dando sustentabilidade para o setor. Além disso, né, nós já temos ferramentas no Brasil que possibilitam uma avaliação precisa da faixa de deposição, né, feita por essas aeronaves. No ano de 2017, a Agroefetiva trouxe para o Brasil um sistema chamado de IFD, Inspeção de Faixa de Deposição. Esse sistema, que não existia no país, né, passou a possibilitar que a gente tenha uma avaliação precisa da qualidade da faixa de deposição, para que sejam feitas correções, ajustes, para que a gente tenha uma aplicação cada vez mais uniforme. Isso reduz, por exemplo, variações de dose, que pode levar a resistência das pragas aos produtos, né? Então, esse foi outro marco importante para a aviação agrícola no conceito de qualidade de aplicação. No mesmo processo, né, quando é feito uma inspeção de faixa de deposição, geralmente a gente analisa também as características do espectro de gotas para fazer recomendações sobre segurança de aplicação. Então, ajustes para reduzir o risco de deriva, para melhorar a uniformidade da aplicação. Tudo isso, pessoal, então, indo lá atrás, né, pegando o DGPS, fazendo os estudos de faixa, fazendo um bom planejamento operacional, seguindo a legislação, né, as bulas, a gente tem cada vez mais mecanismos, cada vez mais ferramentas para ter uma evolução sustentável do setor aeroagrícola. Ok,
Ok, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Você que está acompanhando a Aviação Agro no Ar sabe, já que eu estou conversando com Júnior Oliveira, que é professor, consultor, palestrante, doutorando em administração, e estamos falando sobre desenvolvimento humano nesta área tão importante. Júnior, a questão da segurança entra aí, também está sendo acompanhada pelo BPA? Está sendo sim, inclusive dentro e fora, né? Essa é uma pauta que ela nunca vai sair de dentro das entidades, do IBRAVAG e do SINDAG, porque ela é fundamental. Eu diria que no programa aí nós temos mais de 30 horas de estudo sobre os 3 fatores principais, né, do CIPAER, que nós chamamos, que vem aí do próprio CENIPA, que faz investigação de todos os acidentes aéreos no Brasil, né, não somente os agrícolas, mas também os comerciais, os voos domésticos, etc. Nós vamos trabalhar dentro do BPA fatores humanos, fatores meio e fatores máquina, que nós chamamos. Fatores humanos é o fator homem, né? Analisar a questão comportamental, inclusive eu gosto muito de citar um exemplo que uma psicóloga me trouxe uma vez, quando ela fez uma análise de alguns pilotos em uma região do país específica, no norte, e ela disse que eles estavam tendo problemas comportamentais porque não estavam se alimentando bem. Eles estavam trabalhando fortemente no período do meio-dia e deixavam passar aquele horário de almoço. Então, faltava alimento no período do final da tarde, eles ficavam até nervosos, né? Em relação a várias coisas dentro da empresa, porque não estavam se almoçando, não estavam comendo. Então, eles teriam que dar aquela parada pelas 11 horas, então, um pouco mais cedo, para se alimentar. Isso é um exemplo clássico, né? Porque no Brasil a gente trabalha bastante, né? Os americanos já fazem isso há muitos anos, mas o Brasil está pegando essa cultura de trabalhar, inclusive, no meio do dia, onde é o horário de almoço. Então, o fatores homem é um fator que nós vamos investir muito tempo nisso. A questão fatores máquina também hoje é importantíssimo, que tem relação com a mecânica da aeronave, né? Tem relação com os equipamentos utilizados na aeronave, com a manutenção da aeronave. É muito discutido isso no país, inclusive tem investigação de acidentes aeronáuticos girando muito em torno da questão manutenção. Então, é um campo a ser observado e ser refletido pelo setor. E para fechar, o fator meio, que nós chamamos, vou dar um exemplo, que é o risco de fauna, né? Nós temos muitos aeroportos do Brasil onde eles estão sem aquela proteção ao lado e acabam entrando animais na pista. Então, é um pouco diferente o acidente aéreo de um acidente terrestre quando vem um animal na pista, numa BR, numa rua específica, né? Quando você está no ar, é um pouco diferente, né? Você pega um animal voando e você tem um acidente ali, você vai ter uma queda, possivelmente, essa queda pode tirar uma vida facilmente. Então, esse fator meio também, nós vamos analisar muito isso em relação a esses animais, enfim, o risco de fauna. Outro ponto importante são as mentorias, que nós falamos há pouco, porque se for identificado esse ponto como um gap da empresa, a questão de segurança operacional, segurança de voo, nós vamos, então, colocar mentores específicos para trabalharem esse assunto específico, especificadamente. Também é importante salientar que o SINDAG e o IBRAVAG já trabalham na Academia Brasileira de Segurança de Voo, onde já foram mais de 400 profissionais, mais de 15 estados brasileiros. Então, isso é uma face do setor que vem evoluindo já nos últimos 6 anos em relação à segurança operacional. Mas, obviamente, que o programa BPA, né, Boas Práticas Aeroagrícola, trata a segurança operacional como prioridade, justamente pela sua relevância, que é a proteção da vida, Val. Olha, vou fazer um trocadilho aqui. O nosso tempo passa voando aqui nesse espaço. Estamos quase terminando o programa. Então, eu quero pedir para você responder assim, bem rapidinho. Quem faz parte deste programa? Quais são as entidades envolvidas? Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, o IBRAVAG é o proponente dessa ação no Brasil. O SEBRAE ele é um apoiador importante na área financeira, são mais de 3 milhões de investimentos, são 3 milhões e 400 mil reais de investimentos. E o SINDAG é um apoiador, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Val. Estamos falando de um universo de quantas empresas que farão parte deste programa? A meta do projeto são 80 empresas, nós estamos chegando na casa de 60 empresas, mas indiretamente o setor quer atingir aí mais de 1.000 agrônomos, pilotos, técnicos, isso já está acontecendo, né? Como comentei, hoje mesmo está acontecendo um evento em Sorriso, Mato Grosso, o último que participei foram mais de 60 pessoas, em uma semana e na outra mais 60. Então ele está literalmente dinamizando o setor
em todo o Brasil diante dessas metas desafiadoras aí, Val. E uma coisa que eu falei no comecinho do programa e que nós não tocamos é que o Brasil tem um MBA voltado para a área da gestão aeroagrícola e que isso é inédito, né, Júnior? Exatamente, formou 61 agora em julho, 61 profissionais do setor, foi lindo a formação deles, a formatura, eles se divertiram muito, mas é interessante porque o mundo inteiro tem um setor aeroagrícola muito consistente, são mais de 100 anos de aviação agrícola no planeta, Austrália, Estados Unidos, Argentina, México, são países que são destaque internacional, a Espanha utiliza aviões agrícolas para proteger os turistas de mosquitos, para vocês terem ideia, mas nenhum país trouxe uma pós-graduação voltada à gestão. E essas entidades, Ibravag e Sindag, têm se preocupado muito com isso, porque isso é o seio de um negócio, né? Muitas vezes a pessoa não tem condição de investir lá na tecnologia de aplicação, na inovação, porque não organizou sua área financeira, simplesmente por causa disso, ou não fechou negócio porque não sabe se comunicar. Sim. Então, fazer o chão, né, a base, a estrutura, é fundamental para qualquer negócio evoluir. Comunicação realmente é fundamental, é aí minha área, eu estou sempre falando, o agro, o setor aéreo agrícola precisa se comunicar cada vez mais. Para a gente finalizar, Júnior, qual que é o seu recado para quem está acompanhando o nosso programa? Bom, gestão se faz com pessoas, sem elas nós não chegamos a lugar nenhum, né? Se a gente quer evoluir em resultado, nós precisamos investir em pessoas. A gestão, ela se faz com pessoas. Nós temos grandes líderes hoje no Brasil, agrônomos, técnicos, pilotos, mecânicos, pessoal administrativo, levando o setor para frente. Por isso, em relação aos profissionais do setor, eu diria que invistam em capacitação, porque o setor tem crescido muito nos últimos anos, são mais de 50% de crescimento nos últimos 10 anos, e capacitação abre portas, né, para qualquer profissional que quiser abrir portas em alguma empresa, ele vai precisar se preparar. E os gestores, os demais gestores que estão assistindo, os empresários, que aproveitem, então, essa onda de crescimento do setor, essa evolução, porque o agro, ele não vai parar de crescer, ele vai evoluir ainda mais, existe uma demanda muito alta de alimento para o mundo, a FAO colocou isso, o Brasil é responsável por 10% do alimento do planeta, e nós sabemos que até 2050 há a possibilidade de duplicar a nossa população, e a responsabilidade social, a responsabilidade importante do nosso setor, além de levar alimentos, é promover ainda o etanol, que gera o álcool para nós lavarmos as mãos, para continuarmos estar protegidos aí em relação à Covid e outras questões. Nós temos responsabilidade de produzir o algodão, que gera a roupa que estamos usando aqui, que gera até a placa de vídeo que está aqui dentro desse computador, que vem lá das árvores, e a responsabilidade do setor agrícola. Então, vamos continuar evoluindo o nosso negócio, porque o planeta ele vai continuar evoluindo, as coisas vão continuar crescendo, e nós precisamos de pessoas capacitadas para continuar evoluindo o nosso país e o mundo inteiro com sustentabilidade. Muito obrigada, Júnior, por sua participação aqui no nosso programa. Foi uma delícia esse bate-papo. Você que está nos acompanhando já disse, mande para aquela pessoa, ajude o Aviação Agro no Ar a decolar e a ganhar cada vez mais espaço. Logo, logo nós temos um outro encontro e vamos falar, sabe do quê? Nós vamos falar sobre a frota aqui do Brasil, vamos falar de drones e muito mais. Então, fique ligado que no nosso próximo programa o tema também é super interessante. Eu sou Valdirene Alves e eu te espero no próximo Aviação Agro no Ar. Até lá, tchau. Aviação Agro no Ar. Oferecimento Sindag. Produção S. Clara Comunicação e W Congress.